Graça e paz, pessoal. Olha só, estamos ao vivaço para todo mundo e para todo o universo. Fé e Café, papo de gente grande. Aqui, Ednei Matias na sintonia e na participação especial. Inclusive, parece que o Boni ficou bem mais bonito. Aliás, que contratação de peso, hein? Tamo melhor que o PSG. Com vocês, Caio Bianchi. Fala, galera. Boa noite, a paz. Aí, que firmeza total. E do outro lado da bancada, o nosso mestre altamente qualificado, Rodrigo Moraes. Au! Pô, 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 pô. Olha os fogos, os fogos. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos, para todas. Que bom estarmos juntos mais uma semana para o nosso bate-papo aqui. E tem sido sempre um bate-papo interessante, porque toda conversa que a gente tem aqui, que a gente se reúne aqui para trocar ideia mesmo, primeiro é uma conversa de amigos ao redor de uma mesa, tá? E segundo, essa conversa de amigos ao redor de uma mesa, ela se expande para outras mesas também, né? Então, poxa, que legal estar aqui mais uma vez na companhia de vocês e de toda a galera que está com a gente aí em casa. Aqueles que não podem acompanhar a gente ao vivo, por qualquer razão que seja, mas que acompanha depois. Então, um beijo para todos vocês e bora lá, né? Bater esse papinho aí. Bora lá, mas já sabe como é que funciona, né, pessoal? Ajuda a gente aí, dando o seu like, compartilhando, interagindo também com a gente. Hoje o tema é muito pertinente, mas antes disso, Caio, olha só, que a gente sempre começa... Eu vejo assim, o pastor, a gente tem estamos aqui numa mesa, uma roda de amigos trocando uma ideia. E aí sempre eu tô de blusa, sempre eu tô de touca. Aí o pastor tá de camisetinha de boas, você tá de camiseta. Tudo tranquilo, né? Que a gente é muito avivado, entendeu? O calor do Espírito Santo, entendeu? Então, só que aí parece que eu sou louco. Tem que combinar direito o jogo, né, cara? O pessoal, ao vivo tem alguns detalhes aqui no estúdio. Por isso. Eu tenho um problema muito sério com calor. Muito sério. Então eu não consigo, eu passo mal, rapaz. Daqui a pouco... Vocês sabem, quando termina aqui, eu tô com as costas encharcadas, as pernas encharcadas. Eu passo muito mal com calor. Então, pra vocês que não sabem, ó, a gente tá aqui em 17 graus. O sentimento de Campos de Jordão, né? Pra gente passar à vontade uma sexta-feira. Exato. Você quer ir pra Campos de Jordão pra quê? Só vir aqui pro podcast. Mas eu sou friorento mesmo, também venho de moto e tal, enfim. Mas o tema hoje é muito pertinente aí, hein, pastor? Muito pesadão, vamos trocar essa ideia, porque as pessoas estão abandonando a igreja. E é muito louco a gente pensar nisso, né? Recentemente a gente entrevistou o pastor Leonardo Germano. E é muito engraçado que nos bastidores, às vezes a gente troca uma ideia assim muito profunda e não com a câmera ligada, porque tem algumas restrições e tal, muita coisa em jogo, enfim. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito louca. A gente vai colocar isso aqui na mesa. Quero até saber do Caio. Mas ele observou o fenômeno do êxodo dos cristãos saindo da igreja por causa da política. Esse é um primeiro ponto que ele observou. Porque naquela polarização, Lula, Bolsonaro e tal, ficou meio que configurado assim, que quem é cristão é Bolsonaro. E os gentios, os pagãos, os gentios, são de esquerda. Ficou configurado mais ou menos dessa maneira. Uhum. E o pessoal pegou um ranço e abandonou a igreja. Claro que esse aqui é um ponto. Só que também chamou a atenção porque muitas pessoas... O que o pastor havia falado foi que muitas pessoas saíram pro candomblé. Uhum. E aí é um baita de um extremo. Parece que... Sabe aquele torcedor fanático que quando tem um filho, o filho tem ranço daquilo e torce exatamente pro oposto? Uhum. O apresentador Ratinho aconteceu isso. O pai dele era fanático pelo Corinthians. Ele pegou um ranço. Quem que é o rival aí, o maior rival do Corinthians? Aí ele falou Palmeiras. Então eu sou palmeirense. É por isso que o Ratinho é palmeirense. Interessante. É interessante, só que trazendo aqui, a gente tem várias nuances, né? E eu vou colocar essa aqui em primeira, né? Por causa de política. Por que as igrejas estão abandonando? Porque os cristãos estão abandonando a igreja. Primeiro, por causa de política. Você tem algum ponto aí, ô Caio?
de política especificamente? Não, algum outro ponto outro do ponto. êxodo, Nós temos pessoas feridas também por conta de dogmas humanos. Então, as pessoas dentro das igrejas, os líderes, as autoridades, eles colocam sobre as costas das pessoas fardos que, na verdade, eles inventaram para poder controlar, para poder ter autoridade, para poder ser o dono da pessoa. E no contrário do que em João 10 fala, né? Que as ovelhas são de Deus, mas boa parte do que a gente vê por aí são lideranças autoritárias que querem as ovelhas para si. Então, muitos se ferem com isso. E quando eles abrem os olhos, eles falam, pera um pouco, o que eu vejo na Bíblia, eu vejo diferente na realidade da minha comunidade. Então, eu não quero, eu tô muito machucado, eu não quero isso. Se é isso que é a igreja, eu não quero. E muitas vezes, por não encontrar alguém ou alguma comunidade que busque refletir exatamente o que está ali, sem controle, alguma coisa para que juntos a gente possa chegar em algum lugar como o cristianismo, pela ausência disso, a pessoa acaba abandonando a fé e às vezes sendo até colocada como alguém que esfriou, alguém que se desviou e, na verdade, dos poucos, talvez, que tinham um bom coração lá dentro, um coração piedoso e devoto. Então, eu acho que muitas feridas na igreja, e pessoas saem também, é por conta desse peso que é colocado das autoridades, da liderança, da igreja sobre questões que a Bíblia nunca pediu, Deus nunca se importou. Dogmas humanos para poder controlar. E o pastor, que tem uma vasta experiência nesse assunto... Me senti até tiozinho agora. Começou cedo, né? Foi tipo Samuel, começou. Começou lá com o tipo Samuel. Mas aí, pastor, e pela sua visão, tem alguma coisa que pende mais ou é a junção de vários fatores? Como que é isso? Tem muita coisa. A política é uma coisa nova agora, porque até alguns anos atrás, nós não éramos polarizados desse jeito. Inclusive, nós nem nos envolvíamos em política. Até alguns anos atrás, e isso acabou virando um ditado popular, né? Você sabia quais eram os 11 jogadores da seleção, mas não sabia quais eram os 11 ministros do STF. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas não sabem quem são os 11 jogadores da seleção, mas sabem quem são os 11 ministros do STF. Então, o lance da política é um lance muito atual. E isso, sim, serviu também como um impulso para esse êxodo. Mas o êxodo acontece muito antes da gente assumir um envolvimento político, como o Ney falou, porque agora parece que está caracterizado, existe um crachá, né? Se você for cristão, você é bolsonarista de direita. E se você não é cristão, você é petista de esquerda. Então, cortou tudo assim, em duas bandas, em dois lados, e toda a discussão se resume nisso agora. Sim. Mas isso é uma coisa muito recente. E aí tem o lance da imposição, da tirania, de uma liderança que não consegue refletir Cristo no seu dia a dia, nas suas decisões e na maneira de lidar com as pessoas. E isso também é algo muito extremo, muito pesado. E a conclusão que a gente chega, e aí para mim é o que é a dureza de tudo isso, é que as pessoas estão saindo da igreja por causa da igreja e não por causa do mundo. Eu vim no carro conversando isso com o Gabriel. Eu falei, poxa, essa frase me pegou durante a semana inteira. Eu estava refletindo bastante, por que esse êxodo? Por que as pessoas estão saindo? Quem é o culpado? Estou tentando achar algo para falar, isso aqui, tira isso aqui que resolve. O problema é quando o culpado disso acontecer somos nós. Porque aí vai fazer o quê para resolver? Vai tirar a gente? E se o culpado for a política, beleza, tira a política. Se o culpado for o líder autoritário, tá bom, vamos tirar o líder autoritário. Mas e se a responsabilidade for nossa mesmo? Então as pessoas estão saindo da igreja não é por causa do mundo, não é porque o mundo é atraente, está chamando a atenção das pessoas e etc. As pessoas estão saindo da igreja por causa da igreja. Porque nos foi prometido uma coisa, ou seja, é pintado um cenário que quando você descobre a realidade, descobre que aquele cenário não é daquele jeito, há uma decepção muito grande e, portanto, há uma fuga. A gente tem um instinto de repelir tudo aquilo que é contrário à nossa expectativa. Você esperava ser de um jeito, não foi do jeito que você gostaria que fosse, automaticamente você vai repelir aquilo, você vai se afastar daquilo. Então, a gente acabou criando um cenário e uma visão da igreja para a sociedade de que a igreja é um lugar de gente boa,
de gente perfeita, de gente que é melhor do que os outros, de gente que é mais honesto, de gente que é mais justo, de gente que é isso. E nós colocamos diversos atributos na igreja, esquecendo-se que a igreja ela é feita de pessoas como nós. E gente é problemática. Onde ela estiver, gente é problemática. A gente não tem problema só na igreja. A gente tem problema no trabalho. Eu não sei vocês, mas assim, no trabalho eu tenho vários problemas. E 90% deles é com gente, com pessoas. A diferença é que quando no trabalho alguém me fere, eu não abandono o trabalho. Eu, pelo menos até hoje, não conheci alguém que deixou de trabalhar porque foi ferido no trabalho. Bom, a partir de agora eu não trabalho mais. Fui ferido no trabalho, eu não trabalho mais. Mas na igreja há essa perspectiva. Fui ferido na igreja, eu não vou mais. Bom, mas a igreja é feita de pessoas da mesma forma que o seu trabalho também é feito de pessoas. Qual é a diferença? A diferença é que você nunca foi para o trabalho em busca de perfeição. E quando você vai para a igreja em busca de perfeição. E a culpa disso é nossa mesmo. Porque nós oramos como o fariseu da parábola. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Eu mereço o melhor dessa terra. Eu sou príncipe, princesa, tudo, sal da terra, luz do mundo. Eu sou extraordinário. E aí, quando as pessoas começam a ter contato com a gente e percebem que nós somos gente de verdade, como eles, comedores de arroz e feijão, da mesma forma, então há uma quebra de expectativa. E essa quebra de expectativa é o que vai induzindo as pessoas a tomarem o caminho do êxodo, a encontrarem a porta de saída. E aí, nós vamos ter processos aleatórios no caminho, ou assuntos secundários que vão estimular isso. Então, sei lá, por conta disso, de nós nos sentirmos superiores, é que nós vamos ter líderes autoritários. Porque é o cara se achando que ele é melhor do que o outro, porque ele é líder e o outro não é. Ele é pastor e o outro não é. Ele tem um cargo na igreja e o outro não tem. Ele tem um ministério e o outro não tem. Então, ele é melhor do que o outro. É por conta disso que nós vamos fazer classificação de ideologia política. Porque eu sou o certo, eu estou do lado certo, eu defendo os valores certos. Você não defende, então eu sou melhor do que você. Então, tudo parte dessa, pelo menos no meu ponto de vista, dessa quebra de expectativa. Nós começamos a criar um cenário de perfeição onde não existe, para nos colocar num lugar que não é nosso. E fazer que as pessoas tenham uma impressão da gente que não é real. E isso, essa quebra de expectativa, vai gerar uma decepção gigantesca. Eu lembro um dia que faz um bom tempo isso. Foi quando nós estávamos lá na igreja da Mutinga. O Gabriel vai lembrar. A nossa igreja era lá, na Avenida Mutinga. E aí eu recebi lá na igreja uns amigos do seminário. Acho que eu já até contei isso aqui para vocês, né? Eu recebi lá uns amigos do seminário que eu não via... Nossa, eu não via há 1 milhão de anos, assim. Nós fizemos seminário juntos, eu tinha 18 anos, 19 anos. Acho que eu fui até os 21 no seminário. E fazia... Poxa, sei lá, fazia já quase 20 anos que eu não via essa galera. Fazia muito tempo, muito tempo. E aí eles foram visitar a igreja, foi uma surpresa para mim, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi o telefonema no meio do domingo ali, eles pedindo o endereço, nós vamos lá visitar vocês e tal. E foi uma galera mesmo ali do seminário. E aí, quando terminou o culto, eles me abordaram ali no meio da igreja. Me abordaram ali literalmente. Falou, cara, você tá errado, meu. Eu falei, já logo pensei, falei, nossa, será que eu falei alguma bobagem aqui que não deveria falar, né? Você tá errado, cara. Como que você sobe no púlpito da sua igreja, a igreja que você é o pastor, e você fala para eles que você é fraco, falho, que você peca? Você é doido falar isso? Os caras não vão te respeitar mais. Eles vão pensar que você é igual a eles. Olha o pensamento. E eu fiquei perdido naquela indagação, porque eu falei, ué, mas eu não sou igual a eles? O que me difere? Eu não sou um ser celestial, anjo, não tem auréola na minha cabeça. Eu não sou imaterial. Eu tô aqui nesse corpo de morte, igualzinho a eles. Nós somos comedores de arroz e feijão igualzinho. Não muda nada, absolutamente nada. Nós somos fracos, falhos, pecadores, errantes, descendentes de Adão, é isso. E a gente está aqui clamando pela misericórdia de Jesus. Então, qual que é a diferença? Mas para eles foi um absurdo o fato do pastor na igreja dizer
falar sobre as suas mazelas, falar sobre os seus problemas, sobre os seus defeitos, sobre as suas fraquezas. Porque na igreja a gente caracterizou que é um lugar para gente forte, para gente que não erra, para gente que tem fé o tempo inteiro, para gente que não duvida. E aí, de repente, você vê um cara num púlpito falando que ele já duvidou várias vezes, e inclusive tem muita coisa ainda que eu não compreendo, que eu sou fraco, que eu erro também, que eu volto atrás, que eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que me retratar. Para eles foi um choque. Então, essa criação de expectativa, é isso. E isso vai quebrando as pessoas que imaginam que a igreja é o que ela não é, que as pessoas estão onde elas não estão e que as pessoas são quem elas não são. Caramba, pastor. Mas a prova de que você não é inerrante está lá no começo da sua fala, quando você disse que estava com o Gabriel no carro. Exatamente. Então, tá vendo? Anda com o Gabriel? Você quer mais do que não precisa nem explicar mais nada, né? Eu fui até redundante no resto da minha fala. Pessoal, muito obrigado aí pela interação. Ó, tem muito comentário legal aqui. Deixa eu Mas mandar um já? salve rápido. Tem, mandar um salvão aqui já pro Jonas Oliveira, Lilian Daisy, mandou aqui uma oferta pra nós. Ô, valeu, Lilian. Tamo junto. A Ebenise Gomes, isso mesmo. A Lilian falou que estranho, tá faltando alguém. Então, o tema é sobre isso, ô Lilian. Por que as pessoas estão abandonando a igreja? E aí o Boni não veio, eu não sei, cara. 2 semanas já. Oi. Mandar um salvão aqui para Regi Fontes, Renato Alexandrino, nosso camarada, lá de... já viu... Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Ele tá falando assim, ó. Conhecereis a verdade vos libertará. Depois que você conhece a verdade, você não consegue mais ser enganado nas igrejas que não tem Cristo. E eu achei uma igreja séria em Osasco, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ele tá falando da Igreja Batista Mosaico. Que legal. Valeu, Renato Alexandrino. Lúcia Neres Bianchi tá na sintonia. Mais conhecida como minha mãe. A mamãe. E aí, mamãe? Jonas Oliveira disse assim: as instituições pseudo-igrejas estão cada vez mais distantes do Evangelho de Jesus. O que desejamos é Jesus e não o que ele pode fazer, ou cansamos dos sofismas. Ou não cansamos dos sofismas. Caramba, é verdade, hein, Jonas? Verdade. Gabriel Nascimento disse assim: sair por conta de não seguirem a palavra, rodopio atribuído ao Espírito Santo, textos fora do contexto, e quando fui questionar, eu que estava errado. Se eu continuasse, teria sido conivente. Mesmo assim, vivo pela fé. Caramba, Gabriel. É engraçado, mas é trágico. Desculpa aí, mas é verdade isso. Muito verdade. Direcionados pelo Espírito Santo de Deus, mandou um salve aqui para nós, um paz. E a Patrícia falou que o Boni tá saindo da cobertura. Cuidado, hein, Boni? Cuidado, hein? O Simão Santamarinha fala assim: o examine-se a si mesmo e tome a ceia serve para explicar por que o não batizado, o não casado, não deve tomá-la. Esse versículo não fala especificamente da ceia que era realizada em Corinto? Tá. A ceia que é abordada em Corinto é a mesma ceia, é o mesmo preceito. Inclusive, o Paulo vai replicar isso. Ele vai falar: eu estou ensinando para vocês o que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tal. Agora, a problemática, e aí, de novo, é esse lance da construção. Nós vamos atribuir a ceia ao merecimento humano, porque tem gente que é melhor do que a outro. Tem gente que merece mais do que o outro. Tem gente que faz mais do que o outro. E a gente sempre vai atribuindo a nossa performance. É como se Deus, no final, ele tivesse mesmo se importando com a performance dos seus filhos e não com o simples fato de ser os seus filhos. Não pelo simples fato de nós sermos filhos de Deus, mas é com a performance do filho. É como se o pai sentasse com a gente numa mesa para perguntar assim: e aí? E o seu trabalho aí? Você ganha quanto? Aí você fala lá um número e fala: tá vendo como você é ruim, cara? Porque o outro trabalha menos e ganha mais do que você. Você tá com a performance muito baixa. Vamos aumentar esse negócio aqui. Então parece que Deus ele é
um pai cruel nesse sentido, porque ele trata os filhos de acordo com a performance dos filhos. E quando você lê o Evangelho e o pai que Jesus apresenta, ele tem uma perspectiva diferente. Você entende isso pela própria parábola que a gente chama de parábola do filho pródigo. É um menino que saiu, é um menino que estava fora. E quando ele volta para casa, quando ele chega diante do pai, o pai não fala assim, cara, você perdeu tudo comigo, você perdeu toda a tua credibilidade, eu vou dar ênfase pro filho que ficou. Ele é que merece, que ele ficou aqui cuidando, trabalhando e tal. Não, a conclusão do pai é, eu amo o que foi embora da mesma forma como eu amo o que ficou, porque vocês são os meus filhos. E eu não acumulo os créditos de quem ficou e eu não acumulo os débitos de quem foi. Não tem alguém aqui com débito e nem alguém aqui com crédito. Vocês são filhos. E filhos não têm crédito e nem débito. Filhos são filhos. Então, essa parada da organização da ceia, meu ponto de vista, é exatamente fruto dessa sensação que a gente tem de superioridade, de segregar. E a gente vai segregando, é só você olhar a história da igreja, o tempo inteiro a gente está fazendo isso, né? Está segregando. A gente sempre está colocando ali um grupo de gente que presta e um grupo de gente que não presta. E aí tem um grupo de gente que pode, tem um grupo de gente que não pode. Tem um grupo de gente que merece, tem um grupo de gente que não merece. É fruto do ser humano, da superioridade do ser humano em relação ao outro semelhante. Pastor, mas se eu entendi direito o que ele quis dizer aqui, me parece o que o Caio tinha levantado sobre tipo assim, se você não pode tomar ceia, você não pode isso porque você tem feito isso, e aí o cara dá uma aloprada. Só eu dar um salve aqui antes de passar a bola pro Caio, porque o José Roberto, ele fez um comentário muita treta aqui. Se você quiser, se você tiver... Eu li, tá, Zé Roberto? Eu li. Eu vou falar sobre isso, mas se você colocar aqui, não tem problema não. Você não vai sofrer retaliação, cara. Certo? Mas será que esse lance... muita gente não cai por causa de... vou sair da igreja porque eu não posso tomar Santa Ceia. Aí entra nesse mérito. Então, é porque, como o pastor estava comentando, a gente criou a síndrome do perfeito, no sentido literal, e do super-homem que nunca erra. Quando a gente até fala sobre Santa Ceia, foi falado de superioridade aqui, e tem muitas pessoas que esquecem que na Santa Ceia, inclusive, tinham uns 12 lá. E os 12 eram pecadores. A gente fala, poxa, era a Santa Ceia do 11 mais Judas, que aquele sim foi o pecador. Claro, a Bíblia o chama até de forma diferente, né? Mas os 12 eram pecadores. Os 12 são filhos de Adão e estavam ali e Jesus estava se entregando por eles. O que também a gente vê muitas vezes, seguindo o comentário do irmão para fechar, é que esse elitismo faz com que esse elitismo no sentido de a gente ter elites diferentes, castas diferentes dentro da igreja, faz com que pessoas comecem a fingir que são. E aí entra em tudo que a gente tem explicado, e o pastor e vocês têm colocado durante anos aqui, que eu me sentir superior, eu me sentir inferior e viver de aparências. Então a pessoa ela não entende o porquê ela não tem que fazer, o porquê que ela tem que fazer, por que ela deve andar em santidade, o que verdadeiramente é santidade, ela não compreendeu nada. Mas ela começa a imitar o externo. Então, por fora, ela é a pessoa que eu não posso fazer esse tipo de brincadeira na frente dos outros cristãos. Mas lá no meu trabalho não tem nenhum crente, então lá não tem problema eu fazer. Aí ela dentro da igreja, ela fala bonito, ela anda bonito, ela veste bonito. Mas lá fora, e na casa dela, não, é um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo irmão. Mas o que ela tá pensando e entendendo? Que para eu ser aceito, eu tenho que ser perfeito. Como eu não sou perfeito, deixa eu fingir que sou perfeito, as pessoas me aceitam. Uhum. Isso mata uma pessoa. Porque ela cai na ilusão de que ela está falando com Deus, com aquela máscara, e Deus está vendo aquela máscara no sentido de, olha, é essa personalidade que você tem que eu vou me relacionar. Deus se relaciona com quem nós somos de verdade, não com quem a gente finge ser pro próximo, finge ser, às vezes, até para Deus. Então a gente cria um Deus, às vezes até um Deus falso, porque é um Deus que aceita a gente viver pelo externo, e estamos achando que estamos sendo ouvidos por esse Deus, pelo Deus verdadeiro. Quando não. Deus, ele busca pessoas que são, efetivamente. E quando a gente olha para o mais profundo do nosso caráter, a gente fala, eu não consigo ser perfeito. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de me achegar. Com autoridade eu me achego ao trono da graça, porque Jesus, ele já viu a minha imperfeição, me perdoou, ele me tira do mundo e a partir dali ele começa a tirar o mundo de mim. E é um processo que eu só vou conseguir
na mesa com ele. Não fora disso. Então, a Santa Ceia, ou a ceia, como a gente comenta, né? Porque, na verdade, a Santa Ceia, o único santo de lá é Jesus. Todo o resto não é santo. Essa é a questão. Nós somos falhos. Mas a ceia que nós celebramos em memória de Jesus, nós estamos fazendo, reconhecendo o sacrifício. Que cristianismo é esse que não precisa do sacrifício de Jesus? Não faz sentido. Nós estamos lá porque nós somos falhos e Jesus morreu. Mas você vê como que é interessante? Até o próprio termo que a gente cunha para poder se referir a isso, já é um termo que vai explicitar a pseudo-seletividade que há. Porque a Bíblia vai chamar de ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Nós vamos chamar de a Santa Ceia, que é já para dizer, ó, se você não é santo, você já nem tem parte com isso. Dá licença, sai fora, porque é Santa Ceia. Não é a ceia do Senhor, é Santa Ceia. Porque se for a ceia do Senhor, fica mais inclusivo, né? Todo mundo pode participar. Poxa, senta aqui e come com a gente. Essa aqui é a ceia. Senta-se à mesa com Jesus e Jesus vai se revelar a você, vai ministrar você, vai cuidar de você, vai limpar você. Sente-se à mesa com Jesus. Mas a gente já quer partir por um outro princípio. Não é sente-se à mesa com Jesus porque Jesus vai te transformar. Seja transformado primeiro lá fora. E aí depois, quando você estiver bom, aí você se assenta à mesa de Jesus. Porque na mesa de Jesus não senta pecadores. E a indagação que eu faço é, então quem vai sentar? Se na mesa de Jesus não se assenta pecadores, quem vai sentar na mesa de Jesus? Cara, a gente eleva isso a um nível de hipocrisia que é sensacional. Que a gente vai colocar várias coisas no caminho, né? Porque senta-se os filhos e não as criaturas. Tem gente que é criatura e tem gente que é filho. Tem gente que não sei o quê. Não, só senta quem aceitou Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus. Cara, é Jesus que precisa me aceitar. Não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. E graças a Deus ele já me aceitou e provou a aceitação que ele tem para nós, entregando a sua própria vida por nós. Então agora eu entro nesse caminho ou caminho com ele para que no caminho eu seja transformado. A gente está esperando uma pessoa chegar pronta, ao invés da gente perceber que ninguém vai chegar pronto e por mais que você insista no caminho, você nunca estará pronto ou digno de andar com Jesus ou de se assentar à mesa com ele. E é por isso que toda essa relação é por misericórdia, é pela graça. Não é por mérito, é pela graça. É pela graça que nós nos assentamos à mesa com Jesus, é pela graça que Jesus se manifesta para nós, é pela graça que nós nos debruçamos sobre o Evangelho e entendemos alguma coisa, e pouca coisa, inclusive, mas é tudo pela graça, não é por nós, é apesar de nós. Não é por mim, ou pelo que eu faço, ou pelo que eu posso. É apesar de mim, é apesar do que eu faço, é apesar do que eu posso fazer e não faço. Então, se nós formos ser sinceros com o analise, pois o homem, ou examine, pois o homem a si mesmo, se você for sincero, depois de fazer uma autoanálise dentro de você, a conclusão que você vai chegar é que você não merece. E se você chegar à conclusão que você merece, é porque você está já contaminado com essa percepção extremamente oposta ao Evangelho de que você é alguém ou pode alguma coisa fora de Deus ou sem Deus. Que você é autossuficiente e que a sua santidade, ela provém de você mesmo, da correção que você fez nos seus atos, no seu caráter, na sua forma de agir, que é o que o Caio falou. É uma correção externa. A única coisa que a gente consegue fazer é externo. A gente não consegue fazer nada interno sem o Espírito de Deus, sem a intervenção de Deus sobre nós. Então, pensar por esse lado vai ajudando a gente a perceber um pouco de que tipo de contexto que a gente está falando. Então, qual que é o nosso grande objetivo aqui? E isso já nesse tempo todo de podcast. Qual é o nosso grande objetivo? É conseguir ajudar as pessoas a olharem para dentro da igreja e enxergar iguais. Nunca enxergar diferentes. Enxergar que a igreja é um lugar de pessoas que têm múltiplos dons e que esses dons não são hierárquicos.
que quando Jesus institui pastores para a igreja, ele não está instituindo donos para a igreja. Ele está dizendo que você tem um dom ministerial para servir a igreja. Porque Jesus é o bom pastor. E o bom pastor lavou os pés das suas ovelhas. Não foi ao contrário. Não foi o Pedro que lavou os pés de Jesus. Não foi o João que lavou os pés de Jesus. Foi Jesus que lavou os pés deles. Então, a figura que ele desenha do pastor é a figura de um servo da igreja. Então, a igreja é um lugar de iguais que receberam vocações distintas. E as vocações distintas, elas vão nos unificar em um único propósito, nos ajudando a enxergar o todo a partir da comunhão. Porque você tem uma revelação, o Caio tem outra, eu tenho outra. Aí quando a gente senta aqui na mesa para trocar a revelação que a gente tem, nós vamos ter uma imagem mais real, mais próxima, mais consolidada. Porque não adianta ficar só com a minha e você só com a sua e ele só com a dele. Então é por isso que a gente se reúne. Então o nosso grande esforço aqui o tempo inteiro é ajudar as pessoas a enxergar a igreja como uma comunhão de iguais. E não uma igreja hierárquica, não um lugar em que tem gente melhor do que o outro, tem gente que merece, por isso que Deus fez, porque ele fez um sacrifício, porque ele pagou a penitência, porque ele deu o dinheiro suado dele que ele ganhou, ele honrou o voto que ele fez, ele foi fiel na campanha. Que desespero é isso. Porque Deus não é... como que eu posso falar isso da forma mais gentil possível? Deus não é corruptível. Pronto. Deus não é corruptível. Que você vai lá dar uma coisa pra ele em troca, aí você comprou ele vai ficar muito feliz com você, aí ele vai te abençoar e vai te dar e não sei o quê. Tenta enxergar o outro como seu igual, como seu irmão, como alguém que está ali e ele pode ter fraquezas diferentes da sua. Mas que você também tem fraquezas. E, portanto, nós estamos ali para suportar um ao outro. Não é só você que suporta. Ou você pensa o quê? Que as pessoas não suportam você também. Ou imagina o dia que eu pensar que eu tô ali para suportar todo mundo e que é isso aí, eu tô aqui, que eu sou o melhor entre vocês, eu tô aqui para suportar todo mundo. Que isso? Eu não tenho noção do quão as pessoas precisam me suportar também. Porque eu sou um cara cheio de defeitos, cheio de falha, cheio de fraqueza. E não adianta você botar expectativa em mim ou em qualquer outro. Porque nós estamos ali para suportar-vos uns aos outros. Não é um que vai suportar os outros. É suportar-vos uns aos outros. Porque eu suporto você e você vai me suportar. Por quê? Porque todos nós somos falhos. E a diferença é que, de repente, o meu erro é diferente do seu. A minha fraqueza é diferente da sua. E isso não me coloca num patamar de superioridade a você. Isso me coloca num nível de igualdade com você. E é por isso que a gente tem que caminhar junto e viver em comunhão e estar reunidos num só corpo, numa só fé, num só espírito, para aprendermos juntos sobre Deus e Deus, à medida em que a gente caminha, vai nos aperfeiçoando. Mas é nos aperfeiçoando, é um caminho juntos que nós vamos fazer. É talvez o grande esforço que a gente está tentando trazer aqui com todos esses temas que a gente discute, com todas essas abordagens que a gente faz. No final de tudo, é isso. Porque as pessoas, repito, continuam saindo da igreja por causa da igreja. Não é por causa do mundo. Elas estão saindo da igreja por causa da gente. Porque a gente ainda acha que nós somos melhores do que elas são. Porque elas chegaram agora, porque elas não têm a fé que a gente tem, elas não têm o conhecimento que a gente tem, elas não têm a habilidade que a gente tem, elas não têm o repertório que a gente tem, então nós somos melhores do que elas. E isso vai gerando uma decepção desenfreada de gente que tá indo embora. Ô pastor, tenho alguns comentários aqui, assim, muito louco. Eu vou começar com o do Único Nali. Ele fala assim: os fatores variam de pessoa para pessoa, como, por exemplo, doutrinas rígidas, controle e manipulação da fé, política, humilhações entre irmãos, enriquecimento ilícito de líderes religiosos, etc. Quando eu saí, foi por iniquidade. Foi porque eu tinha um sonho de entrar na obra e dentro de 5 anos não consegui. Isso machucou e eu decidi sair. Tem um outro que o cara pagou, mas, ô José Roberto, me dê essa permissão porque o seu comentário foi muito louco, cara. Ele falou que fez teologia, ele faz parte de uma igreja neopentecostal bem grande.
E ele já percebeu que é sem futuro. E ele quer sair, porém a esposa dele insiste em ficar. Porque eles estão lá há 28 anos. E dentro disso, desses comentários, eu vou colocar mais uma problemática. Porque assim, será que não tem a ver também com a geração, pastor? Me parece que a geração anterior, ela tinha mais fidelidade. Fidelidade. Não troca tanto de igreja, não troca tanto de cônjuge e assim por diante. É mais fiel à marca. É mais fiel, né? A marca, ao conceito, enfim, mais tradicional. E hoje me parece também que as pessoas estão muito no hedonismo. Ah, esse aqui não me serve, esse aqui não me satisfaz. Então eu vou aonde é melhor para mim. Carregado por qualquer evento de doutrina. Tudo isso tá aí junto, o que o Único Nali tá falando, o que o José Roberto falou. Tudo isso está junto. Tudo isso parte de um coração que olha só para si. Então eu estou procurando um lugar para ser servido. E eu quero ser servido bem e da melhor forma. Tenta mudar esse pensamento. Tenta pensar no seguinte: eu estou procurando um lugar para servir. Olha que legal. Eu estou procurando um lugar não onde as pessoas vão lavar os meus pés, mas onde eu me coloque na condição de lavar os pés das pessoas. Eu não quero um lugar que tenha condições de me suprir. Eu quero um lugar onde, com as minhas condições, eu consiga suprir as outras pessoas. Eu não quero um lugar que vai me oferecer respostas. Eu quero um lugar onde eu seja resposta na vida das pessoas. Eu não quero um lugar onde eu vá atrás da minha cura. Eu quero um lugar onde eu possa ser cura para as pessoas. Então, se você busca um lugar de satisfação, assim, primeiro, você vai encontrar. Você vai encontrar porque a gente vai com isso corrompendo o propósito da própria igreja. A igreja tem o propósito de aperfeiçoar você para que você seja a luz do mundo, para que você tenha o compromisso de Cristo, que é de se entregar pelo mundo. Ela tem um propósito, mas a gente vai corrompendo esse propósito porque a gente precisa deixar o ambiente agradável, porque senão as pessoas não permanecem. E aí elas vão procurar um lugar onde seja mais agradável, onde tenha um discurso mais adequado, porque no final o que me parece que as pessoas buscam é um lugar onde elas consigam permanecer sendo quem são, mas agora com aprovação divina. Então, assim, agora sim, eu tenho a bênção aqui do homem de Deus e eu posso continuar tendo essa vida que eu tenho. Eu posso continuar desse jeito que eu estou vivendo. Pastor, eu vou, assim, junto com a opinião aqui do Único Nali, eu passei por algo semelhante e aí eu acho que ilustra melhor também, porque é o outro lado. Ele está disposto a servir. Eu tava lá na outra igreja e tal, e aí eu vi algumas coisas, e tinha qual é o nome um diácono, porque lá não era presbítero, o cara tava 200 anos lá, ele era diácono, porque, não vou falar da hierarquia, mas o general, tá ligado? Não promovia ninguém, o general não promovia ninguém, tá entendendo? Ok. Aliás, todos aqueles que ele investiu, deu muito problema mesmo. A linha de sucessão assim não deu certo. Mas esse aí era o propósito muito claro. Só que aí, esse diácono, ele estava lá desde a fundação da igreja. Então ele era antiquíssimo. E claro que ele sabia de um monte de coisa. Quando eu saí de lá, foi por... Assim, eu era o professor da escola dominical, tinha uns trampos lá de evangelismo, mas era coisa para somar. Eu nunca quis ser o pastor ou... Ele se sentiu ameaçado. A verdade é essa. E eu nunca tive essa ambição, de verdade. De verdade. No entanto, a pergunta é... Eu não queria ser conivente com aquilo, pastor. Tá entendendo a fita? Porque, você sabe dessa caminhada. Eu já joguei umas no bigode dele. Falou, mano, você tá moscando aí, tio. Não tá certo essa parada. A palavra diz isso, isso e isso. Você tá fora, tá errado. Simples assim. Aí o cara subiu desse tamanho, aí falou, eu sou professor de teologia, mano, você quer trocar essas ideias comigo? Foi assim, nesse nível aí, né? E eu saí. Peguei o meu boné e saí. Ok. Mas o cara que ficou sendo fiel, aqui que temos o ponto, pastor. Eu fui o que saí e o diácono ficou lá.
E você via que ele servia com coração, com interesse de coração. E é muito louco que o Caio trouxe uma parada aqui que é 1000 grau. Porque ele dentro da igreja, desculpa falar essa palavra, mas ele era detestável de chato. Sabe aquele cara que, esse boné, essa roupa aí. Ele era cheio do uso e costume. Um dia a gente foi visitar ele na casa lá. Na verdade, a gente ia assistir um filme gospel. Era essa ideia, uma parada dos jovens. Uhum. Eu queria que aquele cara da casa ficasse na igreja. Ele na casa dele, gente finíssima, mano. Mas aí eu fiquei com essa questão. E aí, esse cara é conivente, mano? O que ele ganha com isso? Ou ele simplesmente é fiel? Tá entendendo a parada? Eu saí. Firmeza. Às vezes o cara tá lá porque é fiel. E aí? Ô Ney, eu vou dizer uma coisa, assim. E até falando para as pessoas que eventualmente estejam nesse momento. Não necessariamente quando nós enxergamos algo detestável ou péssimo dentro da igreja, dentro de uma comunidade local, por exemplo. Isso falando do meio protestante, né? Que nós temos diversas denominações. A melhor forma de você ser usado por Deus é saindo. Às vezes, e eu não quero generalizar, nem com quem sai e nem com quem fica, mas às vezes, existem pessoas que precisam que você esteja lá com a sua mentalidade, com a sua teologia que seja, com a sua piedade a Deus, com a sua devoção a Deus, com a sua entrega pelas pessoas ao seu redor, para que a partir de dentro daquela denominação que eventualmente é herege, você possa mostrar o verdadeiro evangelho. Porque pensa que assim, algumas pessoas não vão conseguir compreender a graça de Deus da maneira que você compreende, do que eu compreendo, que ele compreende, porque cada um tem a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo e o seu processo. Então, às vezes, quando você está lá dentro, e eu passei por isso com a minha esposa e muitos outros conhecidos passaram, de nós enxergarmos coisas em outros ministérios que estávamos, que não fazia com que a gente saísse, mas o amor não estava pela placa, estava pelas pessoas que nós tínhamos oportunidade de mostrar o verdadeiro evangelho. E talvez tem muitas pessoas que nos escutam que estão nessa fase. Eu quero sair, tô aqui há muito tempo. Cara, é amor pela denominação? Você criou isso da mesma maneira como que eu posso gostar de uma marca de carro e você não. Eu não sei se isso é tão relevante. Mas existem pessoas que olham, que os olhos chegam a lacrimejar, sabe? E fica, como é que eu posso abandonar essas pessoas aqui? E talvez seja um momento de essa pessoa discipular lá dentro. Porque depois que sai, boa parte de quem sai é o rebelde que saiu, não tem mais voz aqui. Deixa ele lá, olha a vida dele, como é que tá. E aí começa a atacar. Algumas pessoas talvez de dentro consigam ainda ministrar as pessoas mais próximo do que depois que você sai. Nós passamos por eu passei por um momento em 2019, nós estamos em 2025, hein? Se você estiver no futuro ouvindo esse podcast, 2025 nós estamos. Em 2019 eu passei por uma crise muito grande com Deus. Coisas espirituais, realmente a minha devoção, a minha busca por Deus. Eu tinha muita dificuldade de encaixar algumas coisas que meus olhos viam, discursos que meus ouvidos ouviam, com aquilo que eu enxergava na escritura. E a minha primeira reação, a minha esposa, inclusive, intercedeu muito por mim naquele processo, porque a minha primeira reação foi, cara, eu vou sair daqui, cara. E eu não quero sair daqui, eu quero sair de tudo. Porque tudo que eu tenho visto e ouvido não tá fazendo sentido mais pra mim. É como se de alguma maneira eu tivesse... Sabe quando você sai de um quarto escuro e tudo tá muito claro e você só... Ou você quer voltar ou você tem ódio de tudo? E foi o momento que eu mais consegui crescer na minha vida, de 2019 pra cá. E eu pude não somente falar, olha, então agora vocês tudo são capeta, estão indo pro inferno e eu tô indo pro lugar bom. Dentro de círculos que eu estava, inclusive da denominação, mas não é a denominação que eu quero dizer, de círculos mesmo que eu estava, colegas que eu estava, pessoas que me conheciam, eu consegui mostrar Cristo pra eles. E no fim, a gente não precisa disputar a placa. Então, poxa, será que se eu ficar na igreja eu sou conivente? Não sei. Você tem amor pela placa, pelas vidas, por Cristo? Depende muito da motivação, respondendo a sua pergunta. Porque tem pessoas que vão ficar em igrejas pelo amor que elas têm pelas vidas, que não vão fazer ideia que o pastor presidente tá com 3 amantes. Não vão fazer ideia que o diácono, semana passada, estava no prostíbulo. Pessoas que não vão fazer ideia que a teologia que tá sendo explicada lá, tá parecendo que a salvação é por obras. Vai entrar pessoas na igreja que vão pensar, cara, encontrei o meu lugar. E esse lugar é na presença de Deus, mas ele tá sendo visualizado dentro de uma religião, dentro de uma forma. Então, dentro daquela forma, a pessoa vai precisar de alguém para mostrar o evangelho. Eu não tô dizendo que é para todos ficarem,
mas não é para todos saírem definitivamente. Eu vejo que existem questões muito específicas que cada um tem que ser ministrado por Deus. Se vai sair ou ficar, porque não tem a ver com a placa. Nós somos todos membros de uma igreja com I maiúsculo. Todo mundo que é crente em Jesus Cristo como seu único Senhor, seu único Salvador, que acredita nas Escrituras, por como Cristo decidiu se revelar através das Escrituras, fazem parte da igreja independente da denominação que estão, mais saudáveis ou não. Existem pessoas que precisam cuidar dessas igrejas, membros de igreja com I maiúsculo, dentro de denominações que não fazem sentido nenhum. Então eu quero colocar esse contraponto, porque não necessariamente as pessoas que estão são coniventes, mas tem pessoas coniventes que querem glamour. E não necessariamente quem sai, tá saindo porque, puxa, eu não vou ser conivente. Tem gente que vai sair porque só quer uma desculpa para ir pro mundo também. A gente não colocou isso porque não é o principal, mas existem pessoas que têm incompatibilidade no evangelho. O evangelho, ele prega ABC, você é um pecador, você não presta, mas Jesus morreu por você. Eu não quero esse evangelho. Então a pessoa sai, aí ela usa uma desculpa para poder sair. Então são vários cenários aqui. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo que depende muito da motivação de cada um, mas que cada um possa ter esse entendimento de não façamos pela placa, façamos por Cristo e pelas vidas, por Cristo e pelo próximo. E é muito fácil a gente se apaixonar por uma forma. É muito fácil a gente se apaixonar por uma forma e santificar aquela forma. A placa da nossa igreja, ou o ministério das nossas igrejas, eles servem para nos servir. É a plataforma onde nós vamos conseguir nos reunir para juntos conhecermos melhor a vontade de Jesus para a gente. E esse é o ponto, é o ápice, né? Mas quer ver uma coisa que é interessante? Você pega a sua esposa e vai almoçar num restaurante e a comida tá ruim. Você volta no restaurante? E se a gente começasse a pensar de forma diferente? Fala, cara, eu vim nesse restaurante, eu comi, a comida tá ruim. Amanhã eu vou voltar e vou trazer mais umas 20 pessoas comigo para ver se esse cara finalmente aprende a fazer uma boa comida e tratar bem as pessoas. Porque aí a gente já não tá mais indo pela comida que ele serve. A gente tá indo agora por quem ele é. Então, o nosso objetivo é salvar aquele cara da comida ruim que ele está preparando. E não ir lá para poder desfrutar da comida que ele está fazendo. No final, o nosso interesse, quando a gente vai para a igreja, é pelas pessoas que estão lá. Não eu não quero saber se o ministério está ganhando, está perdendo, está para cima, está para baixo, se tem... eu não quero saber. E olha que eu faço parte de um ministério, sou pastor de uma igreja e eu não quero saber do sucesso da igreja. Porque, para mim, a igreja tem nome. São aquelas pessoas que estão ali. Eu não luto pela Igreja Batista Mosaico ou por qualquer outra que seja. Não luto. O que ela precisa ter para mim por questão de testemunho, as suas manutenções em dia. Então eu quero que quando você for lá, você aperte o botãozinho do filtro, saia a água. A água não cortou, porque a gente não está devendo. Eu quero que quando você chega lá na igreja, tenha um lugar para você entrar, para não chover na sua cabeça. A gente não foi despejado porque deixou de pagar o aluguel, as despesas. Mas não é esse o sucesso. E não é atrás disso que nós corremos. Porque se a igreja existe pela igreja, as pessoas se tornam um meio. Então, ao invés do ministério ser o meio para reunir as pessoas, reunir as pessoas se torna um meio para poder manter o ministério, para poder manter uma estrutura, para poder manter um status quo. E essa é a problemática. Então, imagina, eu estou indo num lugar por causa das pessoas, aí a gente vai aprender a lidar, inclusive, com um nível de maturidade com coisas ruins. Então, quem é do mundo inteiro, assim, de todas as pessoas do mundo, as 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, quem são as pessoas que podem lidar com a música ruim e continuar na presença de Deus? Não somos nós? Quem é que pode lidar com a pregação ruim de um cara que não sabe juntar lé com cré? Não somos nós? Então o problema é que a gente amadurece e ao invés da nossa maturidade nos fazer permanecer, a nossa maturidade está nos tirando
de lá. Então é como se a gente amadurecesse, como, por exemplo, uma fruta que você pega no pé verde e embrulha ela num jornal para acelerar um processo de maturação e ela ficar pronta para ser consumida. E ela fica pronta para ser consumida, mas como ela amadureceu fora do pé, ela não tem os nutrientes que uma fruta que amadureceu no pé tem. Então, quando o negócio ali pega mesmo, a gente, ao invés de responder de uma maneira madura, a gente responde de uma maneira verde, mesmo estando já com aparência amadurecida. E aí entra um ponto que o Caio falou que para mim é o ponto X da questão, que é a direção de Deus. A direção de Deus eu acho que é a parada geral, assim. Porque eu não fico num ministério e eu nem saio de um ministério pela circunstância do ministério. Não é porque tá bom que eu vou ficar, não é porque tá ruim que eu vou sair. Porque senão a gente corre o risco de ser circunstancial. Pô, e aí o problema é que a gente leva isso para tudo. A gente vai levar isso para um casamento. Tá bom, eu permaneço casado, tá ruim, eu descaso. Ah, eu tenho amizade aqui, o amigo tá bom, eu continuo sendo teu amigo. Se não tá bom, eu deixo de ser teu amigo. A gente vai virando circunstancial. Então, o que movimenta a gente são as circunstâncias e não a vontade de Deus. Pô, a gente está num ambiente em que a gente o tempo inteiro fala sobre a vontade de Deus. Então, é realmente ser conduzido. Então, o que Deus quer de mim? Porque não é o fato de estar bom que vai fazer eu ficar, não é o fato de estar ruim que vai fazer eu sair. Quem vai fazer eu ficar ou sair é a voz de Deus. É Deus chamando Abraão e falando assim, ó, sai da sua terra, sai da sua parentela. Imagina ele virar e falar, cara, mas eu tô próspero aqui. Eu não tenho nenhum problema, Deus, aqui. Tá tudo bem. Pô, eu tô aqui, Ur dos Caldeus, aqui minha casa, olha o tamanho. Olha aqui minha família estruturada, meus amigos estão aqui perto, meus parentes, tá tudo aqui. Eu imagino Deus falando assim, não, você quer que fique ruim pra você sair? Não, não é o fato de estar ruim ou de estar bom. É a voz que você está ouvindo. Então, a voz é que direciona a gente para o tipo de ação que a gente vai ficar. É a voz que direciona a gente para o tipo de ação que a gente vai permanecer. Então, tem instantes que Deus vai levar você para a porta de saída. E aí pode ser que esteja tudo ruim. Tá pegando fogo e Deus falou, cara, sai daí porque vai cair fogo do céu e vai danar o trem todo. Aí, ó, sai daí e vai embora que eu vou tacar fogo aí e vai acabar. Pode ser. Tem alguém, de repente, intercedendo por você ali, né? Não, Deus, ó, salva lá e tal, é gente boa, tá comigo, salva esse cara lá. Pode ser que o negócio tá caindo fogo e Deus vai tirar você de lá. Mas pode ser que Deus fale com você e o negócio tá perfeito. E Deus vira pra você e fala, ó, eu quero que você saia de lá. Mas Deus, agora que eu encontrei um lugar, agora que tá tudo bem, agora que eu tô feliz, agora que eu fiz amigos, É sim, agora que você fez amigos, agora que tá tudo bem. Então, agora você vai pegar tudo isso que você aprendeu aqui de vivência, de experiência, de bondade, de tudo isso que você aprendeu aqui, agora eu quero que você exerça isso lá, em outro lugar. Eu quero que você saia daqui e vá para lá. Eu quero que você saia daqui e vá para lá. E Deus vai conduzindo a gente. O que a gente precisa ter é a sensibilidade de poder perceber qual é a direção que Deus está nos dando para a gente seguir a voz e não ser conduzido pela circunstância. Então, o fato de ficar ou não ficar é muito relativo. É muito sensível, porque ele está relacionado à voz e não à circunstância. Então, qual que é... Se você for conversar com uma pessoa que fica ou que sai, você vai perceber que a maior parte das decisões que a gente toma, elas estão baseadas em circunstâncias. É gente que sofreu alguma coisa. A gente acabou de ler aí, sei lá. Cara, eu queria exercer um ministério e não tive oportunidade. Fiquei X anos lá, não tive oportunidade, me decepcionei e saí. Eu tava na igreja, ouvi, alguém me ofendeu, alguém não ligou para mim, ou não sei o quê, eu saí. Então sempre é a circunstância relacionada. Mas peraí, o que é que conduz a gente de verdade? O que é que impulsiona você de verdade? É o que acontece ao seu redor? São as evidências ali ao seu redor? Ou o que conduz você de verdade é o Espírito de Deus, que é o Senhor da sua vida e que norteia os teus passos? Aprender isso é um custo muito alto, porque a maturidade está na consistência de que, se eu fui mal servido,
De repente, ao invés de abandonar aquele lugar, agora que eu vou investir naquele lugar para que ele passe a alcançar o seu potencial e servir melhor todas as pessoas que entrarem ali. Então, eu me comprometo em fazer desse lugar um lugar que serve com excelência. Porque senão a gente corre o risco de ir no restaurante pela comida e não pelo cozinheiro. E a gente corre o risco de ir para a igreja atrás da comida e não das pessoas. Pastor, pior que esse exemplo aí me fez pensar outra coisa. Eu vou ler aqui alguns comentários, mas para não perder o raciocínio, me parece também que quando eu trago mais pessoas para aquele restaurante, mesmo a comida sendo ruim, o cozinheiro vai achar que ele está fazendo certo. Tá ligado? Mas vamos lá. Mas você precisa ter compromisso com ele. E o compromisso não é passar a mão na cabeça, não. O compromisso é chegar junto e conversar. Falar, meu amigo, o negócio foi ruim demais. Não é para esconder, foi ruim demais, foi tenso demais. E é o seguinte, porque foi ruim demais e foi tenso demais, eu trouxe mais 20 pessoas aqui comigo. E agora, se empenha. Você precisa de ajuda? Tá. O que é? Qual é que é? Que senão realmente, sim, se você ficar lá de braço cruzado assim, só olhando e pedindo prato, ele vai falar, cara, tô arrasando, maravilha. Então, o fato de eu ter compromisso com você significa que eu não posso ver você caminhando pro precipício e falar, isso aí, Ney, vai lá, cara, campeão, vai lá, eu sei que você vai cair. Então, o meu compromisso com você é correr até lá e me colocar na sua frente. Falar, cara, daqui você não passa. Você não vai adiante, eu não vou permitir. Ah, por quê? Você não gosta de mim? Você não me ama? Não sei o quê, não sei o quê. Pô, quantas vezes já ouvi isso de amigos? Pô, você não é um bom amigo, cara. Você não sei o quê, você só se opõe. Sim, eu tô vendo você na beirada do precipício. Você quer que eu deixe você ir? Isso não é amigo. O amigo é o cara que vai se colocar na sua frente e falar, você não vai. E se você der mais um passo, eu dou um tabefe na sua orelha. E faço, não tenho problema com isso. Ó o Micaías. Não fala uma coisa boa pra mim. É alguém, Ó o Micaías aí. é alguém que se importa realmente. E quem se importa vai se opor a você quando você está num caminho que você não deveria estar ou numa direção que você não deveria estar. Então, amigos não são aqueles que abraçam a gente. Amigos são aqueles que acompanham a gente pelo caminho que nós estamos fazendo e quando nós nos desviamos desse caminho, eles são os primeiros a nos puxar de volta. Isso é amigo. E são essas pessoas que eu quero ter do meu lado. Eu não quero ter gente do meu lado que vai, aí, bonitão, tá tudo certo, hein? Vai lá. Porque aí eu vou me perder, cara. Eu vou me perder. Eu quero do meu lado gente que quando eu estiver me desviando para um caminho, cara, por favor, sinta-se à vontade de levantar e falar, ô, você tá chapando? Tá ficando doido? É isso. Mandar um salve aqui pro Silvano Pereira, o Newton Pereira, vocês são primos? Ó, se for, Eu vou falar daqui a pouco. o Silvano deve cozinhar bem também, porque o Newton é o Masterchef. Cara, o nome do meu tio é Newton Pereira também. Eita, nós. E não cozinha nada, enfim. É Ô, pra Newton, quebrar essa... mandar um esse salvão estigma. pra você também, especial. Cadê? Ó, só um detalhe, o Gabriel também é Gabriel Pereira e também não cozinha nada. Então, realmente isso não... Tropeça nos fios, enfim. Então, além de não cozinhar, ainda derruba a nossa live aqui. E o Newton falou que chique, o pastor tá de óculos agora. Quem segura o pastor? Tá Ô, vendo o que rapaz. fala? É bênção de Deus. Aí, ó. É isso São os mesmo. óculos para enxergar o sobrenatural. Ô, glórias! Profeta Caio Bianchi. Direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, diz assim, mas às vezes permanecer nesses tipos de ambientes é adoecedor, afeta a saúde mental, física, a pessoa passa a carregar um fardo tão pesado que não vale a pena permanecer. O Simão Santa Marinha fala assim, Caio, você falou tudo, glória a Deus por essa palavra. Inclusive, acho que foi a Lilian que falou assim, dá pra perceber que esse Caio é discípulo do pastor. Por coincidência, a gente é da mesma igreja. Que se você não sabia, tá sabendo agora. Olha Se só, você não rapaz. acompanha a Batista Mosaico, se Tá você acompanha, sabendo. você já tá sabendo. E a Paty Xavier disse o seguinte, dava pra continuar não, moço, o lugar iria adoecer nossa família, o ponto crucial foi esse. E a Paty é minha esposa. Uma coisa que eu queria citar aqui também é que eu vi coisas muito lindas naquela igreja. Muito lindas. E eu, assim como eu disse do exemplo do diácono, o cara que me discipulou tá lá até hoje. E o cara é irrepreensível, mano.
sabe? Então, realmente tem essas duas nuances aí muito bem distintas. Sim. E o Simão Santamaria, ele pergunta assim, ministérios nós escolhemos ou é a igreja que nos coloca? Na minha percepção, não é nenhuma coisa e nem outra, né? Eu acho que é uma direção mesmo. É uma direção de Deus que a gente tem que ter sensibilidade para entender onde que tipo de ferramenta nós somos. Deus quer usar a gente como? De que forma? De que maneira? Se for um lance da gente só escolher, daqui a pouco só tem um tipo de ministério. 2 tipos de ministério na igreja, né? Ou você é pregador ou você é cantor. Porque são os ministérios que dão destaque, os ministérios que dão visibilidade. Agora, os ministérios de bastidores, aí ninguém quer. Então, não é uma coisa que você escolhe e não é uma coisa que a igreja te dá. É o dom que você recebe, é a direção que você recebe de Deus. E aí o lance a igreja está ali para ajudar a você encontrar ou para ajudar você a amadurecer o dom que Deus já te deu, para que você se encontre dentro do que Deus quer fazer através de você. Então, para isso que Deus ele vai distribuir dons na igreja diversos. O Paulo, por exemplo, quando ele vai falar sobre os dons ministeriais, ele fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas cada um deles tem uma função dentro do corpo. E o pastor, por exemplo, ele tem a finalidade, pastorear o rebanho, é apontar o rebanho para a direção onde ele precisa ir. Então, com a ajuda do seu pastor, com a ajuda do seu ministério, você vai discernindo em Deus qual é a vocação, qual é o dom que você recebeu, qual é a finalidade que você tem, qual tipo de ferramenta você para contribuição do reino de Deus. Então, é a partir disso, a partir dessa junção de pessoas, dessa junção de direções, de discernimentos, é que a gente vai descobrindo, mas é uma coisa que Deus entrega. Na hora. Mandar um salve especial aqui para Cláudia Nunes Ribeiro, que ela enviou um donativo aqui pro podcast Fé e Café, Papo de Gente Grande. Deus abençoe, Cláudia. Tamo junto. Aí, valeu, Cláudia. Deus abençoe. A Lilian Daisy falou que sim, ela sabia que o Caio é da Igreja Batista Mosaico. E no dia lá da reforma, pastor, a gente sugeriu para a pastora Carla colocar na faixa Igreja Batista Mosaico e a foto de vocês dois assim, ó. Ela não quis não. Ainda bem. Ai, que bom. Pastor, eu li num determinado livro e, aliás, são duas coisas bem distintas assim, mas tem a ver. Eu li num livro falando sobre uma estatística que é muito comum, 10% de membros novos entrarem na igreja todo ano e também 10% das pessoas saírem todo ano. E de uma outra feita, eu tenho visto assim na internet, aqueles reels, alguém entrevistando na rua. Você acredita em Jesus? Você é cristão? E tal. Aí uns falam, não, na lata e não tô nem aí e tal. Mas ele perguntou para uma dupla de homossexuais que eu achei muito interessante. O cara falou que era cristão, mas saiu da igreja por causa de problemas pessoais. Só que a frase subsequente ele disse assim, eles não me acolheram, então também não acolho eles. E isso aí chamou a atenção. É muito louco você pensar nisso, né? Tem muito disso, pastor, desses 10%. Essa estatística é real ou é um número fictício que nem o nosso presidente fala? Eu não sei se tem alguma pesquisa real mesmo que coloca isso em proporção. Mas sim, existe um trânsito de pessoas. Tem gente chegando e gente saindo. E é normal isso acontecer na igreja, gente chegar e gente sair. Por exemplo, eu já despedi pessoas na igreja que eu fiz isso com muita alegria. E não é porque eram pessoas que davam trabalho, não. É porque são pessoas que juntos nós conseguimos discernir que, cara, chegou o tempo, você vai contribuir agora com tudo aquilo que nós refletimos juntos, você vai contribuir agora em outro lugar. E gente que eu despedi com muita alegria, de entender que é uma direção de Deus. Pô, gente que era braço direito lá na comunidade, lá na igreja com a gente, que, cara, eu despedi, assim, com a tristeza de despedir, assim, dar um abraço aqui forte, mas, cara, eu sei que é Deus que está direcionando. Porque imagina, você acaba acompanhando a história das pessoas, de quando elas chegam, a maturidade que elas vão alcançando, a história que elas vão escrevendo. Então, imagina assim, você
eu vou colocar nessa condição, usando esse exemplo, mas entendam, você que está em casa, entendam só o que eu quero dizer. Imagina, o Ney, por exemplo, tem um filho. Aí você vai lá e cria o teu filho, e aí chega num determinado momento que ele fala assim, pai, tchau, tô indo embora. Você vai para onde, filho? Dane-se, vou embora. Ah, tá bom, vai embora, mas você vai ficar feliz, né? Não vai, você sabe que ele tá saindo e ele não tá pronto para sair. Ele não viveu tudo que ele tinha que viver, ele não aprendeu tudo que ele tinha que aprender. Ele tá saindo por outra razão, que não é a correta. Pode ser uma rebeldia, pode ser um cansaço, pode ser qualquer outra coisa. Ele tá saindo porque ele quer sair mesmo. Mas chega um instante, por exemplo, isso vai acontecer, que o teu filho vai falar, pai, eu tô indo embora. E você vai falar, filho, ótimo, eu sei que você tá pronto para isso. Você tá pronto agora para construir a sua família. Eu acompanho você, eu vi você, você tá pronto. Você tá saindo agora para viver a sua vida e construir a sua família. Que legal, tô feliz. Fico triste porque não vou ter mais você aqui em casa comigo todos os dias, mas fico feliz porque você cresceu. Você amadureceu. Então tem muita gente, eu coloquei essa aspas exatamente para não dar a brecha do pai espiritual, né? Do pai e filho, é muito mais pelo sentimento mesmo. Mas tem muita gente que eu despedi nessa perspectiva de falar, cara, que legal. Eu sei que eu sei como você chegou aqui, eu sei como você está saindo. E eu sei que você está saindo para dar sequência a isso. Cara, que lindo. E eu já despedi gente que eu falo, cara, meu Deus do céu, e agora? É como se um menino de 10 anos de idade tivesse assumindo autonomia e indo para a rua viver. E eu sei que vai dar ruim isso. E eu sei que isso é consequência de uma rebeldia, não é uma direção. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou te amarrar. Então você tem esse fluxo natural de pessoas, de gente chegando e de gente saindo. O problema não é nem gente chegar e nem gente sair. O problema é a condição com que essas pessoas estão saindo. E aí, de novo, elas estão saindo não pela voz. Elas estão saindo pelas circunstâncias. Isso aqui não correspondeu ao que eu esperava. Estou indo embora. Isso aqui não é o que eu queria. Estou indo embora. Isso aqui não atendeu a minha expectativa. Estou indo embora. Estou triste. Estou indo embora. Isso aqui não é... Estou indo embora. É necessário discernir. E eu sei que tem o lance do... Que várias pessoas falaram aí no comentário, né? Mas isso pode fazer mal pra gente em determinado ponto. Isso pode prejudicar a nossa saúde emocional, inclusive. Pode mesmo. Eu já vi muita gente sofrendo com isso exatamente por estar insistindo em uma coisa que não deveria insistir. Então, isso que eu falo que é o lance do discernimento. Não é para você ficar num lugar, custe o que custar. Não é isso. Até porque eu não consigo ver isso como a vontade de Deus. Não, Deus quer que você fique mesmo com depressão profunda, que se acabe, que, enfim. Não vejo isso. O lance é você discernir o momento, discernir a entrada e discernir a saída. A gente não está falando aqui que você tem que ficar ou que você tem que sair. A gente está falando que você tem que discernir o ficar e tem que discernir o sair. É entender, porque senão você corre o risco de insistir numa coisa que você não deveria insistir. Por exemplo, quando Deus dá uma direção para o Saul, fala, cara, você vai chegar lá e você vai passar a faca em todo mundo. Acabou, não tem conversa. E aí ele vai lá e fala, não, mas espera aí, eu sou um homem bondoso e tal, eu vou insistir aqui no rei, eu vou insistir aqui no gado, eu vou deixar eles aqui. E Deus fala, cara, mas não foi isso que eu te falei. Não foi. E às vezes a gente tenta ser mais compassivo do que Deus, ser mais misericordioso do que Deus, ter mais paciência do que Deus. Se Deus ministrou seu coração para sair e você não saiu, vai te fazer mal mesmo. Vai. Agora, se você está saindo porque você está sendo, de alguma forma, confrontado, testado ou esticado, e você quer sair porque aquilo te incomoda, aí é outra parada. Porque é a forma como Deus encontrou de esticar você e você está saindo. Então você nunca vai estar pronto. Porque toda circunstância que estica você, você corre, aí não vai dar certo. Então é entender os momentos, é discernir. Se a gente conseguir discernir, eu acho que a palavra correta é essa, discernimento. Se a gente conseguir discernir, o ficar ou sair não vai ser problema.
Ficar e sair só é problema porque tudo isso acontece, às vezes, em horas inoportunas e por razões erradas. É discernimento, é a voz que conduz a gente. E você, Caio, lá em 2019, como é que foi a parada? Você se afastou do pessoal, eles perceberam, como é que foi? É interessante que quando eu converso com pessoas que me conheciam lá naquela época, eles não faziam a mínima ideia pelo que eu tava passando. A mínima ideia. Porque foi muito intenso durante pouco tempo e a minha maior preocupação, de verdade, era que as vidas pudessem permanecer em Cristo. Eu tinha muito esse medo. Depois eu fui entendendo até o momento que eu saí. Então, para concluir, galera, no fim eu saí. De novo, não teve nada a ver com o ministério, teve a ver comigo. É isso que a gente precisa entender. Mas as pessoas ao nosso redor, elas não conseguiam identificar nem o crescimento, nem a fúria que eu estava. Basicamente, eu me blindava para que as pessoas, de alguma maneira, não se ofendessem, não se esfriassem na fé, não se confundissem. Mas aí eu parti de um pressuposto que foi muito bom você ter levantado, inclusive, essa pergunta, Ney, porque eu vou perguntar a opinião do pastor Rodrigo aqui. Naquele momento, durante muitas vezes eu refleti, será que eu estou perdendo a minha fé em Jesus? E talvez muitos do que acompanham o pastor Rodrigo, acompanham aqui o podcast, acompanham vocês, eles pensam, será que todo esse chacoalhar no meu coração, será que eu estou perdendo a fé mesmo? Por mais que a gente tenha que discernir, às vezes é muito difícil de discernir. Você está no meio da tempestade, é muito difícil de você discernir. Só que quando você encontra uma voz, você ouve essa voz, você fala, parece Deus, mas será que é? E aí algumas pessoas querem sair. Talvez a voz esteja dizendo, saia mesmo. Talvez o impulso seja, saia. Mas a pessoa, ela acaba não sabendo o que fazer e acha que ela está saindo da igreja. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que hoje são os famosos desigrejados, elas estejam nessa situação. Mas eu acredito muito que muitas pessoas de coração piedoso, de vida devota a Deus, não encontraram correspondência àquilo que Deus direcionava, àquilo que Deus ministrava dentro da comunidade que elas estavam. E hoje elas se encontram perdidas. E talvez você que esteja me ouvindo, você se encontra perdido. Você não sabe para onde você vai, assim como eu tive dúvidas em 2019. Eu saio... Mas será que é esse ministério? Será que é a igreja com I maiúsculo? Será que é a fé? Será que eu me apostatei da fé? E às vezes essa pessoa ela entra em uma dificuldade muito grande. Então, não é uma resposta tão fácil de dar. Mas existe alguma direção que a gente possa dar para essas pessoas com coração devoto, que de algum modo saíram de uma comunidade cristã, mas nunca pretenderam sair da devoção da presença de Deus? Existe algum conselho ou alguma mensagem pastoral para esse tipo de pessoa? Sim. Existe e tem que existir mesmo, né? Eu concordo contigo, porque tem uma frase, inclusive, que eu gosto bastante. Eu esqueci agora. Quando você estava falando, eu estava tentando lembrar o nome do teólogo e não lembrei, esqueci. Mas ele vai dizer que a igreja tem muitos que Deus não tem. E o mundo... tem muitos que... Até me perdi na frase agora. Oh, meu Deus do céu. A igreja tem muitos que Deus não tem. E o mundo tem muitos que... Deus tem. Que Deus tem, exatamente. E o mundo tem muitos a quem Deus tem. O fato das pessoas terem saído da igreja, mas permanecido com o coração... contrito, com o coração mesmo, em Deus, isso é como se uma porta tivesse ficado aberta. Sim, é um pesar. Eu saí, mas é um pesar. Eu não saí por sem vergonhice, saí porque eu queria curtir a vida e tal. Não, é gente que saiu e, cara, saiu porque, de repente, não se encontrou, porque foi apertado demais e foi apertado tanto ali que, no final... Você acaba esmorecendo, né? Santo Agostinho, o Gabriel falou. Obrigado, Gabriel. Eu esqueci do Santo Agostinho, é dureza, viu? O Gabriel fez uma, né? Tá vendo? A primeira em Valeu. 12 anos. Auditório aí, pode só salva de palmas aí pro Gabriel. Pro pastor Gabriel. Quando falou o teólogo, que eu esqueci o nome, eu ia falar o Gavi Pereira. Primo do Newton Pereira. Aí, cobrou isso no estúdio. Falou, bate palma pra mim, por favor. Palmas. Bate palma pra mim, por favor. Toda glória e honra. Olha só.
Rapaz, Ficaria. não, mas eu não vou discordar de você, porque a primeira que o cara faz 15 anos que a gente anda junto, a primeira, rapaz, é digno de palma mesmo. Meu Deus do céu, eu tô até emocionado aqui. Ai, ai. Então, quando a pessoa ela sai, mas ela permanece com esse coração, ela tá deixando a porta aberta para um retorno. De repente, é só que ela não se encontrou mesmo. Ou, de repente, é até o processo de solidão que ela vai passar, que vai, inclusive, trazer para ela o verdadeiro sentido da comunhão, da comunidade. A gente precisa entender que nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. E é o que a gente falou aqui em vários momentos. Cada um de nós está carregando alguma coisa. E quando a gente senta ao redor de uma mesa e a gente coloca o que a gente tem na mesa, o negócio fica completo. É como se a gente estivesse montando realmente uma peça de quebra-cabeça, mas cada um tem uma peça. Que não significa nada sozinho, mas quando a gente se reúne, ela dá uma resposta pra gente, ela mostra pra gente algo. Então nós compartilhamos vida uns com os outros, nós compartilhamos tudo uns com os outros. E isso é o que vai consolidando a gente como igreja, como servos de Deus, como irmãos em Cristo. Essa comunhão vai consolidando a gente. E a gente vai percebendo que afastado dessa comunhão, nós vamos perdendo essa essência, ou não vivendo essa essência, ou não desfrutando essa essência. Então, é necessário discernir, inclusive, se o processo de solidão que você passa, se não faz parte realmente também de um processo de aprendizado. Existe e pode existir momentos em que você vai se retirar, em que você, cara, assim, é uma parada que eu vou aprender aqui, que eu vou aprender, de repente, me reunindo com a minha família em casa. E de repente, essa é a minha fase e esse é o meu momento. Eu não vou para uma comunhão maior, para um espaço onde eu vou encontrar pessoas que eu ainda não conheço, fazer novas amizades. Eu não estou nessa fase. Eu estou na fase aqui de aprender XPTO com a minha família. Então, depende bastante da fase que está. Mas se o seu coração continua em Deus, hora ou outra você vai sentir necessidade novamente de estar em comunhão. E depois que essa fase passar, você vai sentir necessidade de estar em comunhão. E o lance do conflito e do confronto que a gente tem quando a nossa mente vai expandindo pela luz do Evangelho, quando o Evangelho vai clareando a nossa vida e a gente acaba tendo um impacto com isso, a primeira impressão que dá é que a gente está perdendo a fé mesmo. Meu Deus do céu, estou perdendo a fé, porque agora eu não acredito mais e não sei o quê. Eu gosto de pensar esse processo não como nós estamos perdendo a fé, mas como Deus está nos limpando de crenças que nós tínhamos para que, livre das crenças, finalmente possamos viver a fé. Porque as nossas crenças nos impedem de viver a fé. Porque a gente passa a acreditar em tanta coisa e a gente acaba perdendo a sensibilidade da fé verdadeira, do que é de verdade, do que é de fato. Então, quando a gente começa a entrar nesse processo em que as coisas vão perdendo sentido, vão perdendo significado, na verdade, essa perda de significado é Deus nos significando para aquilo que realmente faz sentido. Imagina a Bíblia dizendo pra gente que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Então, a gente passa por um processo que a Bíblia vai narrar esse processo em comparação com um processo de morte. A gente vai falar do batismo como um novo nascimento, mas se você já tem uma vida, para ter um novo nascimento, você vai passar por um processo de morte. Você vai ver o Paulo dizendo, e ele não fala isso a nível de provocação, mas ele vai falar: morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A morte agora, ela vai me encontrar, mas ela vai me encontrar já do outro lado. Ela vai me encontrar, e eu estou do lado da ressurreição já. Eu estou ressurreto em Cristo. Então, quando a morte me encontrar, ela não vai ter poder nenhum sobre mim. Porque eu já mergulhei na morte antes da morte chegar. Não é a morte que veio a mim, eu fui a ela.
Eu mergulhei na morte antes da morte chegar e agora eu saí do outro lado, eu estou ressurreto. Qual é o poder que ela tem sobre mim? Nenhum. Então, a morte, onde está a sua vitória? Como que a morte mata quem já morreu? Não há possibilidades disso acontecer. Então, o grão de trigo caindo na terra, ele morre. É um processo. É um processo em que Deus mata as nossas crenças. E a gente às vezes pensa até que é o diabo que está agindo. Não, é o diabo que está botando dúvida na minha cabeça, é o diabo que está não sei o quê, é o diabo, é o diabo. O diabo quer fomentar as suas crenças. O diabo quer que você continue acreditando no que você acredita, porque acreditando no que você acredita, você está longe de viver a fé que você deveria ter. Então, ele fomenta, inclusive. E aí Deus chega para poder destruir as nossas crenças, para poder matar as nossas crenças, para a gente passar por esse processo de morte e de ressurreição. Então, o processo, o testemunho que a gente ouve aqui direto das pessoas que acompanham a gente com mais frequência e que conversa com a gente pelo como que chama aquele trem? Instagram. As pessoas... Como chama mesmo? As pessoas que conversam bastante com a gente pelo Instagram, o WhatsApp, até as pessoas que vêm visitar a gente e usam essa expressão, e me parece que é uma constante, inclusive, que é a expressão do, cara, assim, eu tô num processo que o negócio não tá funcionando, assim. Não tá funcionando, eu não consigo mais fazer isso, fazer aquilo, viver aquilo, fazer do jeito que eu fazia. Maravilha. Deus está quebrando as suas crenças para que, livre das crenças, você consiga ter fé. Porque a Bíblia diz para a gente que é um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só batismo e uma só fé. Viver essa unidade de fé é o grande desafio, porque as nossas crenças nos separam. A nossa fé nos une. E como a gente vive cheio de crença, a gente vive separado. Que é o que o Ney falou lá no comecinho lá. É esquerda e direita, é pentecostal e tradicional, é crente e gentil, é santo e pagão, é um monte de separação. Porque as nossas crenças sempre nos separam. E a nossa fé nos une, porque a fé faz eu olhar para o lado e enxergar um irmão. Ela não faz eu olhar para o lado e enxergar um inimigo. Ela faz eu olhar para o lado e enxergar um irmão. Por isso que Jesus... significa a frase que ele fala pra gente, que parece impossível, mas é impossível pelas nossas crenças. Ama o seu inimigo. Por que ama o seu inimigo? Porque, no fundo, quando você olha para um inimigo, você o enxerga como irmão. Porque a sua fé agora nos une, não são mais crenças que nos separam. É uma fé que nos une. Então, qual é a capacidade de alguém amar o inimigo? É só você olhar para ele e enxergar um irmão. Porque se você enxergar um irmão, você vai ter facilidade de amar. Agora, se você continuar enxergando inimigo, aí é difícil amar inimigo. É difícil orar por quem te persegue. A não ser que você olhe para quem te persegue e enxergue que é um irmão. E pode ser um irmão equivocado. Pode ser um irmão que está vivendo no erro. Pode ser um irmão que não tem revelação, que não tem clareza. Mas ele é um irmão. Independente do que ele está fazendo, ele é um irmão. Porque o que ele está fazendo não define a identidade que ele tem. Ele é um irmão. Ele só não tem clareza de que é um irmão. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Porque nós vamos mostrar para ele que ele é irmão independente do que ele está fazendo. Para que, sabendo que ele é irmão, ele deixe de fazer o que ele está fazendo. A gente não vai esperar ele deixar de fazer o que ele está fazendo para depois a gente chegar nele, apertar a mão e falar, agora sim você é um irmão. A gente vai fazer o contrário. A gente vai apertar a mão dele e vai falar, cara, eu sei o que você está fazendo e você não é isso que você está fazendo. Você é meu irmão. E essa convicção aqui de que você é meu irmão é que vai fazer com que você deixe de fazer o que você está fazendo. Então, primeiro a gente reconhece como irmão para depois haver essa transformação. Esse é o processo. Esse é o processo que a gente vai vivendo à medida em que a gente vai folheando a Bíblia e aquelas letras vão saltando para a gente. À medida em que não é mais você que está lendo a Bíblia, é a Bíblia agora que está lendo você, e não é mais você que mergulha na palavra, é a palavra que está mergulhando em você, e aí vai te dando esses estalos, você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu acreditava nisso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É isso mesmo, tá certo. Deus está matando as suas crenças, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Só vai dar fruto depois que morrer. Passar por esse processo de transformação. E é esse processo que a palavra vai levar a gente a passar. Muito louco, hein, pastor? Ontem eu estava numa aula
com o Manô e ele falou justamente essa diferença entre fé e crença. Eu achei muito louco, eu nunca tinha ouvido isso. Boa. Mas ele falou basicamente que a crença é o conjunto de dogmas que você acredita. É como se fosse a simpatia gospel, tá ligado? Ó, eu fiz isso, então eu mereço. Aí isso não acontece. A fé, ela já é inabalável. Porque você tem certeza absoluta que o amor do Senhor, a vontade dele, inclusive, é boa, perfeita e agradável. E sempre tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fé. Mesmo se eu não for agradado, porque parece às vezes que eu sou Deus, né? Hein, Gabriel? Hã? Glórias a mim, hein, Gabriel? É que a crença é individual. A crença é sua. Ela provém de você. A fé é coletiva, porque ela não é nossa. Ela provém de Deus. Então, por isso que a fé é inabalável, porque ela tem origem inabalável. E é por isso que a crença é abalável, porque ela tem origem no que é abalado. Ela tem origem em mim. Ela nasceu em mim. É a minha interpretação, é o meu ponto de vista, é a minha teologia, é o meu dogma, é a minha percepção. Quando eu consigo abrir mão disso, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que a gente já falou disso aqui algumas vezes também, que é o termo da teologia negativa. É uma construção que um dos grandes expoentes é o mestre Eckhart. Ele é um filósofo / teólogo, e ele vai trazer esse conceito para a gente de teologia negativa, que eu acho muito sensacional. Teologia negativa não como algo ruim, não é negativo de ser algo ruim. Ele trabalha a percepção de que a gente sempre parte do princípio da definição de Deus, de que Deus é tudo. Porque quando você pergunta para alguém, o que Deus é para você? Deus é tudo. Deus é tudo, Deus é tudo. Para todo mundo, Deus é tudo. E aí ele fala assim, cara, antes de tudo existir, quem que estava lá? O que existia antes de tudo existir? Nada. Antes de tudo existir, existia nada. Beleza. E Deus estava lá? Estava. Então Deus também é nada. Deus não é só tudo. Deus também é nada. E aí, isso vai mudando a nossa percepção, vai colocando a gente num outro ponto de vista, porque agora eu saio da perspectiva do tudo, porque parece então que se Deus é tudo, eu tenho que ter tudo, porque se eu tiver tudo, eu tenho Deus. Porque Deus é tudo. Agora eu estou na percepção do nada também, porque se tiver nada, não acontecer nada, eu não souber de nada, Deus também está lá. Porque agora eu não condiciono mais Deus a um polo de tudo ou nada. Eu sei que Deus é fora disso tudo, é além disso tudo. Por isso que a nossa consciência em Deus não está condicionada a um tudo ou um nada. Se eu tiver tudo, beleza. Se eu tiver nada, beleza. É o Paulo falando em Filipenses. Eu aprendi o segredo. É como se ele estivesse falando, eu aprendi o viés lá, o lance da teologia negativa. Porque se eu tiver tudo, Deus está comigo. E se eu não tiver nada, Deus está comigo. Deus está comigo no tudo e no nada. Deus está comigo no muito e no pouco. Deus está comigo na alegria e na tristeza. Deus está comigo na saúde e na enfermidade. No tudo e no nada. Porque tudo e nada estão em Deus, porque Deus é acima de tudo e de nada. Então, cara, pensar a partir desse viés vai firmando a gente cada vez mais nessa percepção de fidelidade, de entrega, de vida realmente com Deus. Porque agora a nossa devoção, a nossa vida não está mais condicionada. Não está mais condicionada ao que eu alcanço, o que eu quero, ou a frustração do que eu não consegui, ou onde eu não cheguei. Porque eu consigo ver Deus também ali no nada. Eu consigo ver Deus daquele lado também. Não só desse lado, eu consigo ver Deus daquele lado também. E é muito louco pensar assim, cara. Verdade, hein, pastor? Da hora. Cadê? Tinha um comentário aqui, 1000 graus, pra gente ler aqui. A Catarina Oliveira falou que assistiu a entrevista. O Paulo Júnior falou assim, amém, pastor. Logo mais você vai se despedir de mim. E aí o Gabriel falou, o palmeirense tem que ir embora mesmo. Que isso? Olha! Não tem que ir embora. Só porque perdeu de 3-0 vai embora? Olha! Levou pro coração, né? Porque o São Paulo foi roubado. Pois lá. é. Foi mesmo, foi assaltado. Foi. A Lilian Daisy falou assim, que terminou a leitura ontem do livro Além do Espetáculo. Fantástico, glória a Deus. Março estarei de férias ao Brasil e vou comprar mais. Aê! Olha que e firmeza. quando estiver no Brasil, vem visitar a gente pra gente tomar café. Isso mesmo, Lilian, isso mesmo. Ó, tem um comentário aqui, chapa na bobina, hein, pastor? O Único Nali fala assim, como aprender se em muitos cultos o foco é só oferta e sacrifício? Essa parte do sacrifício eu
achei muito legal. Esses dias uma pessoa falando, mas eu me sacrifico, e a outra falou assim, sacrifício é só se morrer. Mas vamos, eu entendi o contexto. Cadê? Ele diz assim, o único Nali fala, acredito que existe chamado. Eu entendo hoje que não tenho nenhum. Porque se a vontade de Deus é soberana e Ele quisesse que eu fizesse a obra, eu estaria lá. Esse dilema é 1000 graus. Eu sei a resposta, mas o Caio vai responder com uma palavra muito elegante. Elegante. Ah, peguei agora. A palavra foi elegante, tá respondido. Cara, tem um ponto de Deus nos levar para um lugar e de nós respondermos a isso que é muito próximo, é muito tênue, é muito difícil a gente falar uma frase assertiva sobre isso. Deus tem algo para nós e ele não precisa ser específico para você. Tem inúmeros chamados que nós encontramos que é da Igreja de Cristo. Inúmeros chamados. Sermos o sal da terra e luz do mundo. Igreja de Cristo. Não é para uma pessoa ou outra. Não é para uma pessoa ou outra, são para todos. Nós temos o processo de santificação que nós fazemos. Eu vou dar um exemplo da santificação, por exemplo. Santificação é algo que eu me santifico ou é algo que Deus me santifica? Essa é a pergunta muito parecida com a do chamado. E a resposta, de alguma maneira, ela afunila para o mesmo lugar. A responsabilidade de me santificar, ela é de Deus, porque Ele é o santo, então eu não tenho como tomar banho fora do banheiro. Eu não passo sabonete, depois me seco lá fora, depois entro no banho para tomar, depois entro lá para tomar banho. Não faz sentido. Eu sou santificado por Deus. E de algum modo que a Bíblia coloca as duas verdades como paralelas e é difícil para nossa mente pequena entender, eu tenho responsabilidade nisso. São as duas verdades da Bíblia. Ah, mas não serve, mas é as duas verdades da Bíblia. Deus me santifica e eu me posiciono em santidade, em santificação. Deus tem um chamado para minha vida? Aí, se Ele quisesse, Ele já tinha me colocado lá. Mas eu também tenho o papel de me posicionar em resposta a esse chamado. Então são as duas coisas que a gente tem que não podemos nos confundir na hora de agir. Se tem um extremo muito grande que é, olha, Deus, se Ele quiser fazer alguma coisa na minha vida, Ele vai fazer. Eu vou ficar aqui dormindo, deitado o dia inteiro. E o outro extremo que é, cara, se eu não levantar, nada acontece. Então eu vou lá começar a obra e oro por expulso o demônio e leio a Bíblia e faço podcast e faço vídeo e começo a fazer tudo, porque tá tudo na minha mão. Existem duas verdades bíblicas que são muito saudáveis a ponto de caminhar. Deus, Ele nos santifica, eu tenho o papel de andar em santidade intencionalmente. Deus me chamou para algo e eu tenho o papel de intencionalmente responder a esse chamado. Essas são as duas verdades bíblicas. Você vai voltar pro lance do discernimento, né? Você precisa discernir e entender, porque existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus, né? Não dá pra você ficar em um ou em outro. São dois extremos. Antes fosse. Mas é muito louco pensar nisso, né? Muito é mó barato, doido. barato. Porque fala, mas o cara que pensa assim, tá certo. E o outro que pensa assado, também. Como? São duas verdades. Eles são paralelos, né? Não são antagônicos, né? A soberania de Deus não é antagônica à responsabilidade humana. De alguma forma, elas estão juntas, elas estão completas. Eu sempre penso que os campos estão brancos prontos para colheita, cara. E você pode ser... É porque tem muita gente também que acha que a obra é dentro da igreja. Né? E, na verdade, a obra é bem fora, tá ligado? Enfim, bora lá. Ela é também dentro, Também né? dentro. Ela é também dentro. Ela não é dentro. Também dentro. Verdade. Essa é uma boa. Mas tem gente que restringe a ser só dentro. E não. Não tem nada a ver. Enfim, bora lá, pessoal. Pastor, mas quando a gente olha assim, tem muitas pessoas abandonando a igreja. Então, a palavra de hoje aqui foi discernimento. Tem gente que tá ferida e tem gente que tem falta de maturidade. Tem essas duas vertentes aí, certo? Mas uma coisa que eu vejo assim, é muito, muito engraçado, que tem gente que da minha antiga igreja que eu tenho contato. Até hoje, parece que a gente nunca saiu. Claro que a gente teve o discernimento, ele veio do Espírito Santo, e foi muito engraçado isso. Eu tinha assistido aquele filme Rei Arthur, e aí ficou um príncipe lá que ele não se envolvia em guerra. Aí perguntaram pra ele, mas e aí, você, mano? Nunca entrou numa guerra oficial, por que você vai entrar nessa? E aí ele falou, vou lutar pelos indefesos. E eu fiquei assim um bom tempo. Acho que você passou por isso, pelo que eu entendi, foi isso aí que você passou. Só que a Patrícia já tinha parado há 1 ano. A Patrícia já tinha parado há 1 ano. Só que nas nossas orações ficou muito claro de que a gente ia sair de lá para continuar a parada.
E firmeza total, que você falou. Eu me despeço de pessoas com muita alegria, porque eu sei que eles vão expandir esse reino da melhor forma possível. O outro lado que eu acho interessante, um versículo que eu repito muito, é trate o tolo segundo a sua tolice. E essa parte é legal. Porque eu trombei pessoas da antiga igreja que simplesmente faz que saída egípcia. Sabe como é que é saída egípcia? Assim, ó, viu você, saída egípcia. E finge que não vê. E beleza, cara. Olha pra mim como se eu fosse um baita de um desviado e assim por diante. E ok também, sua opinião é sua. Quando eu pedi... Opinião é igual pizza, né? Sabe, na verdade, sabe qual é a diferença da opinião? Da opinião e da pizza, né? O pessoal fala que a pizza eu pedi. Tem uns que respondem. Mas não respondam isso, tá? É só uma brincadeirinha. Não, nunca responda isso. sim. Eu só sabia essa com esfirra. É ótimo isso aí. E é triste, pastor, porque eu já vi essas pessoas, porque parece que quando ela vira a cara pra mim, eu tô falando, trazendo isso pra mim, isso é muito recorrente. Que quando eu viro a cara pra ele, parece que eu estou agradando ao pastor. Porque, o rebelde lá, ele saiu, não tá sob a minha cobertura. Olha lá, o rebelde. E não tem nada a ver, meu chegado. Na verdade, eu pego o seu boné e saio fora. Se você se enxergar como corpo de Cristo, aí você vai entender melhor as coisas. Que é o que está sendo dito aqui, muito claramente. Eu ouvi uma vez um pastor falando assim, ó, a ovelha só se relaciona com a ovelha que está dentro do mesmo aprisco. Oh, meu Deus. Então, o problema é que a gente não consegue entender que nós estamos no aprisco de Jesus, né? E todo mundo está ali no aprisco de Jesus. Agora, se você está no aprisco de um cara, poxa, que pena para você. Muda tudo, né? Uhum. É percepção, tá vendo? Tudo faz parte da percepção, do ponto de vista, do discernimento. Mas assim, pastor, e como o Caio disse, ele estava passando por uma situação muito delicada e ninguém percebeu. Foi isso mesmo? Uhum. Como que a igreja pode se sensibilizar? Porque deve ter várias pessoas na mesma situação que o Caio. Como a igreja pode se sensibilizar? A gente precisa estar atento. O problema é que a gente está ali pela gente. A gente está ali porque eu fui levar o meu problema para Deus, eu fui levar as minhas dores para Deus, eu fui levar as minhas lutas para Deus, e o nosso problema sempre é maior do que o problema do outro, porque é nosso, né? Então, a gente costumeiramente presta pouca atenção nos outros. Quando a nossa comunhão é aperfeiçoada, nós temos a liberdade de compartilhar nossas alegrias com os irmãos, e nós temos a liberdade de compartilhar as nossas tristezas com os irmãos. Porque a igreja se torna esse ambiente seguro, em que compartilhar a sua alegria não vai despertar inveja, e compartilhar a sua tristeza não vai gerar preconceito ou qualquer coisa que seja. A gente entende como um ambiente seguro para fazer isso. E é a comunhão, é a comunidade. Então eu sei que tem muita gente na igreja que tem dificuldade de compartilhar o que está vivendo, porque tem receio de virar tema da pregação no domingo, tem receio de ser afastado, tem receio de virar o assunto da igreja, a fofoca que vai correr entre todo mundo, tem receio de N coisas. Por quê? Porque não é um ambiente seguro. Então, o que a gente precisa como igreja é tentar criar um ambiente seguro. Isso seria maravilhoso se nós conseguíssemos fazer isso. Um lugar em que eu, por exemplo, mesmo estando na condição de pastor, e aí como eu disse no início, o fato de eu ser pastor não significa que eu sou superior aos outros, pelo contrário, significa que nós somos irmãos, servos, estamos ali numa horizontal e não numa vertical. Então imagina que eu posso chegar para os meus irmãos e compartilhar, e conversar, e trocar ideia, e falar, cara, então, eu estava desanimado. Pô, esses dias o Ezequiel foi em casa, lá o Zé foi em casa, a gente tava conversando, eu falei pra ele, cara, tô cansadão, tô desanimadão. Semana passada, inclusive. Eu até falei pra ele, cara, eu acho que eu vou ligar pro Caio e vou falar assim, Caio, cara, domingão é contigo, hein? Falei, eu só não vou fazer isso que é sacanagem, porque é sábado à noite. 45 de segundo tempo. 45 de segundo tempo. Falei, é mancada. Porque eu tava cansado, eu tava exausto, assim, tava me sentindo muito exausto, fisicamente, emocionalmente, semana foi tensa e tal. Mas é a liberdade que eu tenho de falar isso pra um amigo.
E não ficar naquela, não, imagina, que é isso? Eu sou pastor, não canso nunca. Que misericórdia, que isso? Sempre forte. Louvado seja eu. É tirar isso da frente. Eu sei que eu estou num ambiente seguro. Eu sei que, da mesma forma que as pessoas podem compartilhar as fraquezas comigo, eu posso fazer a mesma coisa. Porque eu não quero que elas me enxerguem como super-herói. Como o super crente, o super cara. É Jesus essa pessoa. Ele é esse. Eu me espantaria se Jesus chegasse para mim e falasse: Rodrigão, cara, tô meio desanimado aí, tô meio entristecido. Eu ia achar estranho. Mas se você chegar para falar, eu não vou achar estranho. Se quem quer que seja chegar para falar isso, eu não vou achar estranho. Sabe por quê? Porque você é meu irmão, cara. Você é da mesma matéria que eu. Estamos no mesmo barco. E literalmente, não é que estamos no mesmo barco e é o Titanic. Não é isso, não. E eu tô no iate e você tá no barquinho. Não é isso. Literalmente estamos no mesmo barco. O único superior a todos nós, cujo qual nós esperamos uma santidade absoluta, uma certeza absoluta, uma vida absoluta, é Jesus. De todos os outros, nós reconhecemos que eles são como nós somos. E se você for sincero olhando para si, você vai saber que você é fraco e falho. E, portanto, você vai esperar que o outro seja da mesma forma como você é, fraco e falho. A minha surpresa está quando a gente acerta e não quando a gente erra. A minha surpresa está em como a gente resiste e não quando a gente desiste. Porque o natural do ser humano é esse, é ser humano. É isso que se espera da gente. Então, para as pessoas que estão na igreja e estão desanimadas e não estão sendo percebidas, tenta criar você esse ambiente de percepção. Tenta olhar para além do seu desânimo se também não tem alguém desanimado do seu lado com o mesmo sentimento. Pô, tô desanimado e não tem ninguém percebendo. De repente, vá lá e tenta perceber o desânimo do outro, e aí você vai ser essa pessoa que vai instigar ou inspirar esse tipo de percepção na igreja. Percebe o outro. E aí aquele outro que foi percebido, ele vai falar: caramba, puxa, perceberam, cara. Deixa eu ver se eu consigo perceber também se tem outra pessoa nessa mesma condição. E aí, deixa eu ver. Então, isso vai... o testemunho vai movendo, vai movimentando, né? Então, para mim, é uma das formas de enxergar isso. Eu tenho uma sugestão para isso aí, viu, pessoal? Que, por exemplo, eu dou aula lá no Instituto Missão Urbana e toda vez no final da aula eu pergunto: alguém tem pedido de oração? Eu acho que se você perguntar na hora do Pai do Senhor: tem algum pedido de oração, irmão? Pai do Senhor, boa semana. Tem algum pedido de oração que eu possa orar por você e tal? E provavelmente a pessoa vai soltar ali. No mínimo ela dá uma pista, né? Acho que é uma boa sugestão aí, né? Inclusive, quando a gente faz isso, aí geralmente o pessoal fala assim: ora pela minha mãe que tá doente, minha avó e tal, meu pai. Só que lá é assim: meu pai tá preso, ora lá pelo meu pai. Tem aluno meu que nem conhece o pai, já tá preso. Aí teve uma menina que falou assim: ora pelo meu pai. Eu falei: tá doente? Ela: não, mas o pessoal aqui na favela falou que vai matar ele. Aí, é desse tipo, sabe? E é engraçado, porque você olha pra menina, você não imagina. Mas por causa dessa pergunta, uau, olha o tamanho do negócio. Vamos orar. Aí já, Deus é o cabuloso. Vamos orar na parada que maldição sem causa não prospera, você tá ligado? Enfim, pastor, eu fiquei sabendo que a gente vai ter um programa ao vivo, Nós por Nós e o Fé e Café junto, num teatro, é isso mesmo? É exatamente isso. Ainda bem que você lembrou, Ney. O Ney é a nossa lembrança aqui. No dia 8 do 11. Do 11, ou seja, tá chegando já. Tá perto. Tá chegando, tá bem pertinho. Dia 8 do 11, nós vamos ter um encontro, uma gravação aqui do nosso podcast presencial. E nós queríamos chamar todo mundo que tá assistindo a gente aqui para participar com a gente presencial. Você fica fazendo comentário ali no YouTube, no Instagram e tal. Eu quero ver você aqui com a gente aqui, pra gente conversar, trocar ideia juntos ali. Vai ser um momento maravilhoso. Vamos tomar um café juntos. Vai ser ótimo. Então, encerrando aqui a transmissão, e a gente já está encerrando, já deu o nosso horário, nós vamos deixar na descrição desse vídeo um link. Já tá? Já tá na descrição do vídeo um link. O Gabriel tá numa eficiência hoje extraordinária. Nem derrubou a live hoje. Nós vamos deixar a descrição, então, o link para a inscrição na descrição do vídeo. Aí é só você entrar lá e fazer a sua inscrição. O trem é gratuito.
Fique em paz, que você não vai pagar R$5.000, R$10.000, nem R$1, na verdade. É gratuito, na faixa do Vasco, e vai acontecer em Carapicuíba. Tem todas as informações ali. Você clicando no link, tem todas as informações ali. É no SEAC Planalto, em Carapicuíba. É um teatro e nós vamos nos reunir lá para fazer a gravação de um episódio. Vai ser um dia muito especial, muito bom. E eu vou ficar muito feliz de poder encontrar você lá, de dar um abraço em você, de nós nos conhecermos aí, ó. Tem um monte de gente que a gente ainda não conhece pessoalmente. Vou ficar feliz de te encontrar. Mas tem um porém. O porém é que é um teatro pequeno que nós conseguimos ali acesso. Então, são poucas vagas, poucos acessos. Então, se você quiser participar com a gente, corre lá para se inscrever, faça a sua inscrição para a gente conseguir garantir a tua participação lá com a gente. E, ó, tem uma surpresa lá. Vocês vão poder conhecer o Gabriel. Não. Aí, agora sim. Mas é pra atrair o público, pastor. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você, aproveitar, hein, que eu venho aqui quase nunca. O Gabriel, ele é uma pessoa incrível. A gente pesa na vida dele, mas o cara é incrível. Eles estão olhando com essa cara aqui? Eles estão olhando com essa cara aqui, mas ele é incrível. Vocês vão ter o prazer de conhecer. Apareçam lá. 8 de novembro. Estejam lá que vocês vão ver o que eu tô falando. Tá vendo? Vamos A ver quem tá propaganda mentindo. é a alma do negócio, é isso. Vamos ver quem tá mentindo. A gente vai descobrir lá, tá? Lá não vai ter o que fazer, vai conhecer o cara. Aí não tem que... Sensacional. E vocês tiram a Vai conclusão. tirar a prova, Tá certo. Provar e ver de que o senhor é bom. Enfim. O senhor Vai é bom. ver que o Gabriel é bom. O senhor é bom. O senhor é bom. O Gabriel é bom. Pessoal, também tem um convite pra vocês. Nessa quarta-feira vai ter uma edição especial da Batalha da Ponte, aqui no Teatro Grande Otelo, em Osasco. Se você estiver disponível, também a entrada é gratuita. Cola lá que vai ser da hora. Vamos falar do hip hop de uma maneira bem lúdica, contando a história do palco às ruas. Vale a pena conferir, hein? Tamo junto. Teatro Grande Otelo. Bom demais E, da conta. cara, esse programa aqui vai ser uma série, pastor? Vai ser uma série. É uma série? É uma série. Então tem Êxodo- Mano pra Êxodo Panga. Cristão, tem Mano pra Panga. Aí sim, Mano pra Panga. Êxodo Certo? Cristão, sim. Vamos continuar levando esse assunto adiante. Firmeza total. Então, olha só, a nossa contratação aqui foi ótima, cara. O departamento médico tá lá com o Boni. Mas olha o nível do atacante do PSG que tá aqui, meu chapa. Deus abençoe o Boni onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. Ô glória. Ele falou que vocês vão gostar de conhecer o Gabriel. Eu tô começando a duvidar de tudo, hein, Caio? Caramba! Enfim, pessoal, bom final de semana. Deus abençoe. Um beijo e um queijo pra vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. É isso aí, valeu.